Fala galera do EFIM, como vocês estão? Tudo bem? Então, Lucas passando aqui para, como eu conversei com vocês ontem no Insta, falei para vocês escolherem uma enquete lá que eu ia falar sobre algum ativo financeiro, vocês escolheram o fundo imobiliário. Então eu tô gravando esse vídeo porque lá no Insta fica muito corrido, tem que ficar cortando story, não tem a mesma malemolência que a gente tem aqui, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Vou gravar esse vídeo, vou mandar para vocês. Aí quem quiser consegue assistir bonitinho. E quem esse vídeo não vai para YouTube, não vai para nenhum lugar público, então vocês conseguem acompanhar melhor e ficar com esse vídeo para vocês. Certo? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre fundos imobiliários no geral, só para a gente ter uma noção que a gente está, que a gente está olhando nesse momento, né? Então, quando eu falo de fundos imobiliários, eu gosto de pensar em renda, né? Que é um ativo que para mim vai funcionar como objetivo de me dar renda todos os meses. Eu estou alugando um hotel, tô alugando um hotel, não porque eu não gosto de fundos de hotel, né? Mas tô alugando um galpão, uma laje, e aí ela tá me pagando todos os meses e eu tô recebendo isso aqui, ó, renda, tá? Que eu acho que é o. Opa, aí voltou. Tô recebendo aqui renda, que eu acho que é o principal objetivo, né? A cada mês, quero receber mais dinheiro, com o objetivo de facilitar minha vida e meus plantões, meu trabalho, para eu conseguir moldar minha vida a partir de uma renda que eu recebo aqui, ó. Tá? Então esse é o meu objetivo principal. E aqui tem 5 características que eu quero que vocês prestem sempre bastante atenção quando for avaliar um fundo imobiliário, tá? Que são muito importantes, que é alta liquidez. Então, liquidez, o que que é? É a capacidade de você poder comprar ou vender alguma coisa, tá? Então, um quadro da Mona Lisa tem uma baixíssima liquidez, porque isso não está sendo comprado e vendido toda hora. A gente quer coisas com alta liquidez para comprar e vender sempre que precisar, tá? Então, se tiver mais de 1 milhão de negócios por dia, tá ótimo, tá? Então você vai conseguir comprar e vender, porque a gente é um investidor menor aí no, nesse sentido, certo? Outra coisa, tempo de mercado. Para mim, o fundo tem que ter pelo menos 2 anos aí de existência na Bolsa de Valores para a gente começar a olhar para ele. Porque nesses primeiros 2 anos, muita coisa acontece, o fundo sobe, cai, o gestor fala coisa que não devia. Então, para a gente começar a olhar para ele, para ter um histórico, tem que ter pelo menos 2 anos aí. Tá? Outra coisa, dividendos, né? Que no fundo a gente fala provento, que é o dinheirinho que a gente recebe todo mês, tá? Tem que ser constante. Aqui a gente não vai olhar para o maior dividendo que tem, a gente vai olhar para um dividendo que é constante, porque a gente está buscando o quê? Renda, né? Então todo mês tem que estar pingando. Não adianta um mês pagar 20 centavos por cota, no outro mês pagar R$ 2 por cota e não tem sentido, né? A gente quer, com o fundo imobiliário, a gente quer constância, tá? A gente quer ativos multi, tá? Então a gente quer multi-inquilinos, multi-imóveis e multilocalização. O que é isso, Lucas? A gente não quer ficar dependendo de ninguém, não quer um ativo que dependa de um inquilino único, que ele sair a gente perde todo a nossa receita. A gente quer multi-imóveis, porque se ele só tem um imóvel, significa que ele está dependendo daquele lugar, ele está dependendo daquele inquilino e está dependendo tudo ao redor daquilo. Se tem algum problema no lugar, já era, rodamos. E multilocalização para não ter problemas de localização mesmo, por exemplo, greve de metrô, esse tipo de coisa, certo? A última coisa, contratos. A gente quer contratos longos, porque isso vai trazer mais segurança para a gente, tá bom? Até puxando o gancho com o tipo de contrato, a gente tem dois tipos, típicos e atípicos. Tá, o típico, eu não vou explicar isso nesse vídeo, mas só para ter uma noção, é que segue a lei do inquilinato. O que é isso, Lucas? Quando você vai contratar um imóvel, por exemplo, eu alugo meu apartamento lá em Bauru, eu uso a lei do inquilinato. Então, tem,
30 meses, eu tenho que avisar com antecedência se eu for sair. Se eu sair sem avisar, tem que pagar uma multa. E o atípico é mais maleável, de longos períodos, multas altíssimas. Então é um contrato que ele é mais, por exemplo, para galpões logísticos, que uma fábrica contrata esse galpão e aí ela não quer sair de lá, ela montou aquele galpão para ela daquele jeito e ela fez o contrato por longos períodos. Agora, lajes corporativas, por exemplo, geralmente é mais contrato típico, né? Porque a empresa tá lá, mas se acontecer alguma coisa, se ela tiver problemas financeiros, ela pode trocar. Certo? Então era mais isso. E agora vamos para nossa pagininha aqui. O fundo que eu escolhi para a gente conversar hoje é o PVBI, tá? Então o que que eu faço? Você escreve PVBI relação com o investidor no Google, tá? Aí já abre a primeira site aqui, que é o site do fundo, tá? Então aqui a gente já vê que é um site bem bonitinho, bem feito, né? É um fundo de lajes corporativas. Aqui a gente rola, ó, características do fundo, regulamento, emissões, gestor, time de gestão, portfólio, ESG. Aqui tem todas as coisas que a gente precisa saber, tá? Gráfico cotação. Então o que que eu fiz? Eu peguei o relatório da gestão desse mês e a gente vai olhar junto, tá bom? Peguei esse relatório de agosto, já deixei aberto aqui. Vamos ver se eu abro aqui pra gente. Deixei algumas coisas negritados pra gente dar uma olhadinha rápida e tá entendendo essas coisas que a gente conversou, tá? Então, primeira coisa, o que eu vou fazer aqui, vou dar uma rolada bem rápida no relatório deles. Vocês conseguem ver que já é um relatório bonito, olhando por cima assim, bem escrito. Então já vê que eles se importam em passar as informações bem passadas para quem está lendo, tá? Isso já dá uma outra cara para a pessoa que vai ler, tá? Já para mim já ganhou um ponto nesse sentido. Então passando aqui, vocês lembram que a gente conversou que a gente quer renda? Então qual que é o objetivo do fundo? O fundo tem como objetivo a obtenção de renda, tá? Então tá, a gente está alinhado nesses objetivos, tá? Aqui eu deixei grifado porque 2/3 do fundo são obrigatoriamente alocado em imóveis, né? Então aí 1/3 ele pode colocar em outros fundos imobiliários, esse tipo de coisa. Isso daí é um artifício que os gestores podem ter se quiser fazer um pouquinho de caixa, se vê que tem uma boa oportunidade de mercado. Então, eles colocam dessa forma para aproveitar algumas oportunidades que eles veem, tá? O fundo começou em julho de 2020, a gente está em 2023, já tem mais de 2 anos, a gente consegue analisar um pouco melhor. O código na bolsa é o PVBI11, tá? E aí, quem é o gestor dele? A VBI Real Estate. Aí quem quiser pesquisar mais, tem no site deles, tem no Google. E quem administra é o BTG, tá? Taxa, eles têm taxa de administração, né? Quase todos têm, né? Que é 1% sobre o valor de mercado e 0,8 é repassado para o gestor. Então é uma taxa, né, ok aí, né? Certo, vamos passando. Aí aqui, no próximo slide, eles fazem um resumo, né, do fundo, quanto que eles têm de patrimônio, o valor patrimonial da cota. A gente vê que o valor de mercado da cota está maior, então a cota está sendo negociada um PVP maior, maior que 1, né, 1,04. Então, o dividend yield está sendo 0,60, está pagando 67 centavos por cota, com um yield de 7,6% anualizado. Então, aqui é um resumão geral, tá bom? Vamos passando aqui. Aqui eu vou passar. Depois, se vocês quiserem, vocês baixem, então vão lendo tudo. Eu vou passando que eu separei algumas coisas para a gente ver, tá bom? Então aqui, ó, o fundo está explicando que ele comprou um ativo que é o Vila Olímpia Corporate, ele está discriminando como que ele foi pago, pagou 15 milhões em dinheiro, pagou 86 milhões em parcelas de compensação por subscrição de cotas, ou seja, ele deu um monte de cota para o pessoal. Então aqui são mais essa parte técnica de como que ele comprou esse ativo aqui, que é esse prédio bonitão aí, tá bom?
E aqui eles colocam uma linha do tempo, que é legal para quem não conhece nada ainda do fundo imobiliário. Então eles começaram lá em julho de 2020. A primeira coisa que eles fizeram, eles compraram esse ativo aqui, Union Faria Lima, que é esse prédio aqui, ó. Prédio bonito, né? Depois eles compraram a Torre B do prédio JK, mas a gente vê que em dezembro ali eles já venderam essa torre, tá? Aí em fevereiro agora de 2003 eles fizeram a aquisição desse Vila Olímpia Corporate, que é esse prédio aqui, e em setembro desse outro aqui que é o The One. Então essa é aparentemente a linha do tempo do fundo, tá? Agora, vindo para cá, o que eu falei para vocês sobre distribuição de proventos? A gente quer uma constância. Vocês veem, ó, 57 centavos, depois 61 centavos manteve, agora subiu para 72,067. Então a gente vê que ele tem uma constância. O dividend yield vai variando de 6,9 a 8,2, 8,5, 7,6. Então tá sempre mantendo nessa faixa. Não é um dividend yield absurdo, mas é um dividend yield bom, tá? Para quem busca constância, tá? É isso que eu vejo. Rentabilidade. A gente vê que é um fundo novo, né? Tem 3 anos de mercado, a gente não pode ver tanta rentabilidade. Tem pouco tempo ainda para a gente comparar. Ele vem perdendo um pouquinho para o CDI, né? Ganhando do IFIX. Então, mas assim, é muito pouco tempo para a gente comparar alguma coisa, tá? Lembra que eu falei da liquidez? Pelo menos mais de 1 milhão de negócios por dia? Ó, liquidez média do fundo, 3,4 milhões. Tá sendo que o número de cotistas só sobe ao longo do tempo, tá? Mais um ponto positivo. Carteira do fundo. Ó, a gente vê que o fundo tem só 4 ativos. Tem outros fundos que tem bem mais ativos. Então, Park Tower, FL 440, Union e a Vila Olímpia, que é aqueles que a gente falou na linha do tempo, né? Então, aqui tem a área bruta locável, quanto que eles têm de área, quantos locatários têm, os prazos de contrato, mas o que chama muita atenção é a porcentagem da receita que está em cada um desses. Você vê que no Park Tower, junto com o FL 4440, a gente tem 76% da receita desse fundo. Então a gente lembra que eu falei daquele negócio multi, a gente quer multi-inquilinos, multi-localização e multi-inquilinos, multi-localização e multi-ativos, multi-imóveis. Aqui a gente vê um probleminha, né, que está bem concentrado em 2 ativos. Porém, quando a gente passa aqui para os próximos slides, a gente vê que são ativos que é high society, assim, super bem localizados. Está localizado aonde? Na Avenida Faria Lima, em São Paulo, na Avenida JK e na Brigadeiro. Ou seja, são as principais avenidas de negócio de São Paulo, que é o maior centro de negócios do Brasil. Então, a gente vê que são poucos ativos, mas são ativos muito bons. A gente fala como AAA. Ativos AAA, acho que só esse fundo consegue ter só ativos AAA. Porém, poucos ativos. Todos localizados aí em São Paulo, né? Alocação por ativo, em relação à receita, o Park Tower 48% de novo, né? E outra coisa que chama muito atenção é que 48% da receita desse fundo vem de um inquilino só, que é a Prevent Senior. Então 50% está relacionado no segmento de saúde, eles também têm instituição financeira, varejo e outras coisas. Mas 48% ainda está só com a Prevent Senior, que é uma coisa que tem que chamar a atenção da gente, tá? E eles já vêm abaixando, tá? Antes era 54%, agora eles estão tentando diminuir isso, que é um ótimo ponto, tá? Mas isso leva tempo, né? Muito dinheiro envolvido, então não vai ser da noite pro dia. A gente tem que acompanhar aí qual que vai ser o planejamento da gestão. A gente vê que como é um fundo de lajes corporativas, 91% dos contratos são típicos, né? Indexado a IPCA e GPM, basicamente. Aqui, lembra que a gente tinha que ver os vencimentos dos contratos? Vai até quando isso daí? Ó, a maioria, metade exatamente, 50%, mais de 2030, tá? Então, assim, excelente. Aqui, então, o fundo tem só 2% atualmente alocado seu dinheiro em coisas que não são imóveis. Então, isso daqui são 2 fundos imobiliários que eles compraram para estar complementando aí o seu portfólio. Aí aqui eles vão colocar das obras em andamento que ainda está rolando.
eles colocam uma demonstração financeira aqui do mês. Ele estava pagando 0,67 por cota, vocês lembram disso? E aqui eles colocam, ó, o fundo encerrou o mês com uma reserva de 1,20. Isso é um bom sinal, volta naquele negócio de constância de dividendos. Ele tem um dinheirinho acumulado, para se der algum problema, eles conseguem pagar, manter o pagamento da mesma forma, certo? Outra coisa aqui, ó, que eu deixei grifado, em 6/7, o fundo recebeu a terceira parcela da venda daquele ativo da segunda torre do JK, lembra? Isso se chama não recorrente. O que que é não recorrente então, Lucas? É quando entra um dinheiro para esse fundo, que esse dinheiro não vem todos os meses, não vem da receita, dos aluguéis, ele é um ativo não recorrente, né? E aí o fundo pode distribuir esse valor para os acionistas em forma de proventos, ou pode tentar ir realocando, comprando, fazer a compra de outro imóvel, substituição, e aí é a decisão da gestão como é que ela vai fazer, tá bom? Então aqui o balanço, aqui a gente está falando de patrimônio, né? Quanto que tá como é dividido o patrimônio do fundo. Aqui eles colocam essa parte do ESG, que só 1% dos fundos imobiliários do Brasil são rotulados como fundos ESG. Então esse negócio de ESG está aumentando bastante, está valorizando os ativos, tá? E aí eles vão colocar ativo por ativo, né? A gente consegue ver que todos os ativos deles têm certificações que são considerados ativos tops de qualidade de mercado, né? Então, o que que isso significa? Significa que são excelentes ativos, tá? Pouca quantidade, porém muito bons, tá? Então essa foi a apresentaçãozinha deles, aí eles colocam um pouquinho sobre a gestora, tudo mais, tá? Então, dando uma olhada, o que que a gente vê? É um ativo de qualidade top, né? Que é um relativamente novo aí no mercado, 3 aninhos, né? Muito pouca coisa comparado com outros ativos que existem há mais de 10, 15 anos, né? Mas que a gestora vem fazendo um ótimo trabalho com o que ela se propõe, né? E aí, o que que eu acho que você tem que ver? Se fazendo uma avaliação do seu portfólio, dos seus objetivos, se cabe dentro do portfólio. Ele está de acordo com o objetivo de renda, ele tá no multi, embora ainda tenha alguma dependência da Prevent Senior, embora ainda tenha só 4 ativos no seu portfólio, né? Mas tem a constância dos dividendos, e isso vai melhorando aos pouquinhos, tá bom? Claro, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, tá bom? Então, é isso aí, galera. Era isso que eu ia deixar para vocês hoje. Se vocês gostaram, me manda uma mensagem falando que vocês gostam desse formato e tudo mais, que aí a gente vai conversando mais. Dominado, meu povo? Fiquem com Deus, forte abraço, beijo, tchau.